Olá, muito boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 22 de março. Está começando mais um Diário Legislativo. No nosso jornal, você é informado dos principais assuntos em discussão na Câmara e na cidade de São José dos Campos. E confira os destaques desta edição. Hoje é Dia Mundial da Água. Para marcar a data, vamos apresentar na nossa segunda reportagem da série especial sobre o assunto, um raio-x dos rios de São José dos Campos. Ainda sobre o Dia da Água, conversamos com um especialista para discutir a situação do Rio Paraíba do Sul. 70% da água de São José vem da Bacia do Paraíba. Representantes da Guarda Civil questionam o projeto de lei do Executivo que prevê alterações no plano de carreira da classe. E a Câmara de São José confere título de cidadão joseense a empresário do setor de embalagens. Seja muito bem-vindo, o Diário Legislativo está no ar. 22 de março é o Dia Mundial da Água. A data é importante para lembrarmos da importância de discutir ações de preservação dos recursos hídricos, não só da nossa cidade, mas também de todo o planeta. E dando continuidade à nossa série de reportagens sobre o tema, vamos apresentar hoje um panorama dos rios que cortam a cidade. É bom lembrar da importância da gente preservá-los, porque todos eles são responsáveis de forma direta ou indireta no abastecimento de São José e da região. Ao longo dos cerca de 42 quilômetros que o Rio Paraíba corta a cidade, pelo menos outros 9 rios desaguam em seu leito. Se somam ao Paraíba ainda outros milhares de mananciais como córregos, riachos, ribeirões, lagos e nascentes. Bom, nós temos um rio fundamental que é o Rio Paraíba, né? E depois temos o Buquirinha, o Buquira, o sistema que dá vazão ou que dá alimento às nossas represas. Bom, eles começam alimentando as águas, os mananciais superficiais, é óbvio, né? E depois eles têm um papel com a água subterrânea que é muito importante, porque o nosso subsolo aqui da região, ele permite a permeabilidade de um grande volume de água. E essa água, quando percola para dentro do solo, ela se transforma rapidamente em água potável. Então nós temos um potencial de água subterrânea aqui no nosso município, no nosso entorno, muito grande. E esses rios, eles condicionam o nível em que essa água é acumulada. Então eles têm duas funções, não só como fonte de água superficial, mas como alimentador de água subterrânea. A região norte da cidade concentra a maior parte dos mananciais. Por lá correm corpos d'água como o Rio do Peixe, Rio Turvo, Rio Manso, Rio da Fartura, o Buquira e o Jaguari. Ao longo da rodovia SP-50, onde a região norte ainda cresce, o Buquira sofre com a ocupação de suas várzeas, situação que se repete em outros mananciais. No extremo leste, o rio Pararangaba também sofre com a poluição. Sem a conclusão das obras da estação de tratamento, o rio recebe poluição e, de acordo com especialistas, perdeu suas características. Fato que também se repete em córregos como o Vidoca, o Lava-Pés e o Senhorinha. Os córregos, de um lado, que nascem na Serra do Jambeiro, que é Senhoria, Rio Comprido, o Vidoca, né? E que de repente a gente não enxerga mais o Cambuí, que a gente não enxerga mais esses riachos, porque eles estão sendo vedados para nós, eles estão sendo transformados em grandes esgotos, vazão de esgoto e assim por diante. Por Arangaba, por exemplo, você passando por Arangaba tem menos água do que pedaço de imóvel ou coisas desse tipo que são lançados lá dentro, né? Então nós não temos dado muita atenção com os nossos recursos hídricos locais, realmente locais, aqueles que percorrem o nosso município e a nossa cidade. Para os moradores e pesquisadores, o desafio é estabelecer um crescimento sustentável em harmonia com o meio ambiente. Eu acho que a questão da água, digamos, do município, a água da região, a água da nossa região, da nossa macro-região, ela tem que ser alguma coisa trabalhada todo dia. Né, todo dia, seja estudando, seja lendo, seja criticando, sempre buscando a qualidade dela, tanto a qualidade da água superficial quanto a água que está no ar, né, estudando, colocando essas atividades no dia a dia, nas escolas, nas cadeiras, nas disciplinas, né, e fazer com que a educação ambiental comece pela educação hídrica. E cuidar dos rios com consciência é o pedido da população da Zona Leste, que mora às margens do rio Cambuí, um dos principais da região. O rio é natural ter um rio, né? Porque é o verde, né?
Faz bem para todo mundo, né? Só que ali, ó, na beira do Solto ali, ó, aqui perto do rio, tem uma saidinha que cai lá no Solto. Mas tá uma sujeira que Deus me livre. Aí joga sofá, joga televisão velha, joga tudo lá na ponta. Se não cuidar vai piorar, né? A tendência é piorar. A população ela tem que se conscientizar em cuidar do rio, né? Não só despejar sujeira, jogar garrafa, jogar resto de móveis, essas coisas todas. O povo polui muito, né? Isso está contribuindo para que o rio vai se perdendo cada vez mais, né? E quando chove, o que acontece? Vem enchente, isso não é legal. Bom, eu acho que a gente poderia parar de jogar lixo no rio. Onde você tem habilidades hídricas, principalmente as superficiais, não é? Você tem uma qualidade de ar, uma qualidade de clima muito melhor, né? Então a água é um patrimônio não só municipal, é um patrimônio planetário. Nós temos água líquida no planeta há quase 3 bilhões de anos, né? Isso faz com que o nosso planeta seja um lugar privilegiado, né? A gente chama planeta Terra, podia ser planeta Água, ninguém ia ficar bravo. Então a água é um patrimônio nosso. Ela dá qualidade de vida a todos os elementos do planeta. E isso não é só para o planeta, é para São José dos Campos também. Representantes da Guarda Civil têm se mostrado insatisfeitos com o projeto de lei do Executivo que prevê alterações no plano de carreira da classe. O grupo pede apoio dos vereadores e busca a revisão da proposta ou a retirada do projeto da pauta de votação. Acompanhe na reportagem. Contrários ao projeto que altera a organização do quadro de pessoal da Guarda Municipal, um grupo de servidores tem marcado presença na galeria do plenário, pedindo mudanças no projeto de lei complementar que altera a Lei 359, de 12 de maio de 2008. Representantes da categoria pedem a retirada de um artigo na lei que estabelece prazos e critérios de formação dos servidores efetivos para a ocupação dos 60 cargos comissionados de classe distinta, inspetor e inspetor regional. Com a aprovação da lei em 2008, né, os guardas que aderiram ao plano foram a segunda classe, né, houve um curso, né, feito de uma forma rápida ali, que eles ascenderam à primeira classe e dali parou, né. Classe distinta, inspetor regional, que são já cargos até de certo ponto de comando a partir do classe distinta, ficaram sempre comissionados, sendo que já poderiam ser providos de membros efetivos da corporação. Então o que acontece? Durante esses 8 anos, esses cargos foram comissionados e a carreira ficou estagnada. Só deu início, isso aí a gente vê muito claro, essa carreira só deu início agora, está sendo realizado, está dando início o curso de classe distinta, só se deu início exatamente porque o prazo venceu agora dia 31 de dezembro. Ou seja, todos esses cargos comissionados, eles foram exonerados dentro da Guarda. Então, todos esses cargos, classe distinta, inspetor regional, estão vagos no momento de efetivos. De acordo com a categoria, desde 2008, as vagas nas 3 funções estão condicionadas à formação por meio de cursos. Entretanto, os cursos não foram oferecidos e alguns cargos têm sido preenchidos por nomeação de comissionados. Se aprovada a mudança, será a 3ª vez que os prazos serão prorrogados. Esse projeto de lei ele quer trazer de volta esse comissionamento. Né? E a gente é totalmente contra por isso, porque a gente não quer que volte a uma prática que já deu problema nos últimos 7 anos, quase 8 anos. Quem deveria ter promovido esses cursos era uma obrigação da prefeitura. A nossa própria legislação diz que, havendo vagas, dar-se-á promoção, e a promoção é garantida ao guarda municipal. Entendeu? E essa grade curricular, esses cursos, quem que promove isso é a prefeitura, ou seja, a prefeitura nada fez durante esses 8 anos. O artigo prorroga essa situação até julho e abre a possibilidade de estender o prazo por mais 7 meses. A preocupação do sindicato é que, com a prorrogação, os cursos não sejam oferecidos e, ao final do prazo, os guardas não estejam aptos a assumir os cargos. Se o prazo for prorrogado, e até por uma lei do Tribunal Regional, Tribunal Regional Eleitoral, né, que diz que a partir de julho, nenhum cargo comissionado pode ser retirado da prefeitura, o que vai acontecer? Quando chegar no momento do guarda ocupar esse cargo efetivamente, esse cargo vai estar ocupado por um comissionado. E ele não vai poder ocupar esse cargo que por direito é dele. No início do ano, os guardas realizaram protestos por falta de equipamentos e condições de trabalho. Nem farda direito o guarda tinha para trabalhar. Temos um problema constante de falta de viaturas na rua por falta de manutenção, armamentos obsoletos, né? Hoje o guarda, cada guarda não tem o seu armamento. O armamento tem que ser cautelado na inspetoria. Quer dizer, o armamento é de uso comum.
né? Falta cinturão, por exemplo, para troca de cinturão. Quer dizer, na parte, todo aspecto de equipamento, né, a Guarda está muito deficiente, muito aquém do que ela pode. A Câmara homenageou um empresário mineiro que se destacou em São José no ramo de embalagens. O profissional ganhou o título de cidadão joseense. Acompanhe. Cercado por familiares e amigos, o empresário Walter Augusto da Silva recebeu o título de cidadão joseense da Câmara. Conhecido por seu perfil empreendedor e seu espírito de solidariedade, Walter vive em São José há 40 anos. Hoje, para mim e minha família, é um dia muito especial. Porque quando chegamos em São José dos Campos, isso todo mundo já falou, né? Chegamos em São José dos Campos, eu dou muita risada que quando chegamos em São José dos Campos, nós chegamos numa perua, porque nós nunca tínhamos andado de carro tanto tempo. E a cidade que é bem longe de onde nós estávamos. Mas São José nos abraçou com tanto carinho, com tanto amor. Como diz lá um mineiro, né? Eu não mereço, mas agradeço, tá, gente? O autor da proposta de honraria foi o vereador Fernando Petit da Farmácia Comunitária. Tendo espírito inquieto e uma esperteza invejável para ajudar a família, vendia com o sol quente sorvete pelas ruas e no tempo frio engraxava sapatos, tudo isso para levar um dinheirinho para casa. Aos 14 começou a trabalhar, passando por vários empregos. Trabalhou no Ceasa, em restaurantes, foi vendedor de óleo de peroba e até corretor. Mas foi trabalhando em um supermercado que encontrou sua verdadeira vocação, como vendedor dos bons, que somado com seu espírito empreendedor partiu para o seu próprio negócio. O Walter é um empresário moderno e empreendedor, que tem contribuído para o desenvolvimento de São José, com investimentos e empregos. O novo cidadão joseense, mineiro de Alterosa, homenageou a mãe, Maria Augusta da Silva. Familiares, amigos e funcionários lembraram a trajetória de Walter Augusto da Silva, dono de uma distribuidora de embalagens em São José dos Campos. O Walter chegou em São José em 1975. Em 1987, casa-se com sua esposa, Sandra Helena, mesma época que começa a vender queijos em São José dos Campos. Em meados de 1988, nasce a WS Embalagens. Hoje a WS Embalagens é uma distribuidora líder e referência de mercado. Deixo aqui, Walter, o meu orgulho do empresário, do irmão, do filho, do pai, que sempre você foi, juntamente com sua esposa batalhadora, incansável. Meu amigo, o que vemos em você é que sempre respeita o direito de seus semelhantes como gostaria de ver os seus respeitados também. Esse exemplo você passa para nós. Muito obrigado por ser essa pessoa que o senhor é. São exemplos de vida e generosidade que ensinam, não eu, mas os meus irmãos também, o caminho do bem. E no próximo bloco a gente volta a falar da temática da água aqui no Diário, nesse Dia Mundial dedicado à água. Especialista comenta sobre a situação do Paraíba do Sul, o principal responsável pelo abastecimento de São José. É daqui a pouco. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. A Bacia do Paraíba do Sul é responsável por abastecer mais da metade da população de São José dos Campos. Dada a importância do Paraíba para a cidade e para a região, nossa equipe de reportagem procurou saber como está a situação atual do rio, principalmente depois do acidente ambiental que lançou resíduos na água do Paraíba. Conversamos com um especialista que vai nos ajudar com a resposta dessa e de outras perguntas. E a repórter Vivian Scatolin tem mais informações. Olá! Cotado como alternativa para solucionar a crise hídrica que afeta São Paulo, o Rio Paraíba do Sul é a principal fonte de abastecimento da nossa cidade, São José dos Campos. Para falar sobre esse rio que dá nome à nossa região, eu converso com o professor do ITA, professor Wilson Cabral. Muito obrigada pela presença. Prazer estar aqui. O Rio Paraíba do Sul é responsável por 70% do abastecimento aqui de São José. Quais são os principais problemas enfrentados pelo rio hoje? Olha, são problemas de diversas ordens, né? Então eu diria que as cidades e a aglomeração de pessoas trazem uma boa vertente desses problemas, que é principalmente ligada ao esgoto doméstico, às questões de saneamento, mas também tem uma outra questão que é
da drenagem pluvial. Então as cidades têm toda uma canalização, tem todo um sistema de drenagem pluvial e tudo que escoa da cidade vai parar nos rios, né? Porque nós não temos um sistema de tratamento de águas pluviais, né? E é uma poluição de origem diversa, desde, por exemplo, combustíveis, né, óleo que cai nas ruas, né, no transporte, até resíduos sólidos de modo geral, né, a população, né, o cidadão lança lixo às ruas, etc. E tudo isso se junta e vai aportar aos recursos hídricos, aos mananciais. No meio rural nós temos a questão da erosão, dos sedimentos e do transporte de sedimento para os rios. Muitos desses sedimentos vêm associados a pesticidas e agrotóxicos e eventualmente fertilizantes que são lançados na agricultura, quando é o caso. E tem um outro elemento, no caso do Paraíba do Sul, que nós estamos numa região industrializada, né? Então, que é o lançamento das indústrias, né? Então, eu diria que esse conjunto de fontes, né, que impactam a bacia hidrográfica como um todo afetam as águas do Paraíba do Sul. E a gente teve esse rompimento recente da barreira que acabou impedindo o abastecimento temporariamente aqui na cidade. Então a gente poderia também mencionar a mesma questão para a atividade de mineração. Por que isso aconteceu? Eu diria que a regulamentação da atividade minerária, embora ela exista, a parte de fiscalização desse processo, especialmente de barragens, ela é muito precária. Muito precária. Então, hoje se cobra, por exemplo, das atividades minerárias que elas façam a recuperação das áreas degradadas. E o foco principal está nisso. E pouco ainda se investe na questão da contenção dessas represas, dessas cavas de areia. Muitas delas funcionam como barragens, né? E que como retém uma quantidade de líquidos, ela sofre uma pressão interna. E, eventualmente eu posso ter, como houve, um rompimento dessas barragens. Além dos problemas, a gente também tem a questão das transposições. Nós já temos uma transposição para o Rio de Janeiro, né? E temos a obra do Rio Jaguari para o Cantareira. Qual que é a sua avaliação sobre essas transposições? Esse conjunto de obras foi concebido numa época em que o meio ambiente era muito pouco tratado nessas questões, né? Então não se projetava qual seria o futuro dessa captação e assim por diante. O que acontece hoje é que o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, tem um consumo per capita de água alto e um índice de perdas de água muito grande. Reduzir o volume que a gente cede ao rio talvez seja uma maneira de forçá-los a tratar. Eu diria que reduzir o consumo de modo geral, não só no Rio de Janeiro, mas aqui também, né? Nós podemos sair de um patamar, por exemplo, falava-se em 180 litros por pessoa por dia, na época do pré-crise, pré-seca, e caiu para 130 pessoas dia. A Organização Mundial de Saúde preconiza 100 litros por pessoa dia como um volume razoável para nossa qualidade de vida, né? Sem prejudicar a qualidade de vida humana. Ou seja, a gente tem como reduzir, sim, a partir de uso eficiente. Né? E, no entanto, nós estamos voltando a um patamar e devemos atingir o patamar anterior. Hoje já está em torno de 150 litros por pessoa dia e devemos atingir de novo o patamar anterior se a gente não fizer nada. Né? Isso vale para a região metropolitana de São Paulo também, que por conta dessa transposição do Jaguari, vai demandar água do Rio Paraíba do Sul. Eu propus até na época da negociação, embora não tenha havido uma negociação a rigor, que se questionasse a região metropolitana de São Paulo e instigasse essa região a reduzir o consumo. E na redução do consumo, a gente provê, então, ou seja, que a transposição só fosse acionada quando o índice de consumo e de uso eficiente de São Paulo melhorasse até um determinado limite, até um determinado ponto. Né? Condicionar uma coisa a outra. Condicionar uma coisa a outra, exatamente. Isso seria um mecanismo para forçar
que uma região investisse em uso eficiente da água. Como recuperar as áreas degradadas e preservar o Rio Paraíba do Sul? Bom, eu diria que os caminhos para a gente fazer isso passam pela recuperação de mata ciliar no entorno de todas as nascentes que abastecem, ou seja, tem muitas cidades no Vale do Paraíba que se abastecem não de águas do Rio Paraíba do Sul propriamente dito, mas de águas da bacia, mas de outros afluentes. Né? Então há uma rede de tributários, etc., que precisa ser considerada nesse contexto. É uma bacia hidrográfica. Não é só um rio principal. Então isso... E um outro aspecto, talvez o último, seja a questão da poluição industrial. Por mais que a gente tenha ampliado a regulamentação nos últimos 20 anos, nós ainda lidamos com porcentagens, né, de tratamento. Então tem muito resíduo industrial que vai para o recurso hídrico dentro da lei. Muito obrigada pelos esclarecimentos, professor. Nós vamos ficando por aqui e até a próxima. No próximo bloco você confere os destaques das equipes joseenses nos campeonatos estaduais e nacionais. É no Giro Esportivo, a gente volta já. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Se você está em busca de emprego aqui na cidade, confira as vagas disponíveis no Pátio de São José na nossa agenda de serviços. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para diversas áreas. As vagas disponíveis são para ajudante de obras, cozinheiro geral, eletricista, montador de andaimes, professor de informática e supervisor de atendimento ao cliente. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E essa terça tem Teatro Especial de Páscoa aqui em São José. Confira na nossa agenda cultural. Hoje, às 8 da noite, a Igreja da Cidade de São José dos Campos realiza a apresentação da peça de teatro Alto da Páscoa. Em sua 13ª edição, o tema deste ano é Zoe, Vida de Deus Intensa em Nós. O tema leva as pessoas a refletirem sobre o motivo de estarem neste mundo e mostra momentos da vida de Jesus Cristo. A apresentação acontece no auditório da Igreja da Cidade, no Campus Colina. A entrada é 1 kg de alimento não perecível. Participe da nossa agenda enviando a sua sugestão para o e-mail tvcamara@camarasjc.sp.gov.br. Vamos agora com a previsão do tempo para a tarde desta terça e também para quarta-feira. A tarde da quinta deve ser de sol com poucas nuvens no céu. O calor continua, máxima de 32 graus, mínima 21. Já a quarta vai ser de céu nublado. A probabilidade de chover é grande, 90%, máxima 27 graus, mínima 18. Hoje o Giro vai te deixar por dentro da preparação das equipes da cidade nos campeonatos estaduais e nacionais. No futebol, o São José tem um novo técnico que tem uma missão difícil, hein? Tentar tirar o time da zona do rebaixamento. E se você gosta de esporte, curte praticar corrida, fique de olho porque tem competição na cidade com inscrições abertas. Confira no Giro Esportivo. Muito boa tarde, Lucas. E nós vamos começar o Giro Esportivo de hoje falando de futebol. Como você mesmo anunciou, o São José tem um novo técnico. Marcos Vinícius vai assumir o comando da equipe no lugar de Vladimir Pereira, após a equipe perder por 3-0 para o Matonense. O Marcos Vinícius já atuou na equipe na Série A3 do ano passado e obteve uma boa campanha. E agora a gente tem que torcer aí no Cesta, né? Torcer para que ele possa tirar a equipe do Vale da zona do rebaixamento. Enquanto o futuro do futebol é incerto, o rugby da cidade tem se destacado. A equipe foi campeã brasileira de Sevens, que é o título nacional do rugby olímpico. É o 7º título da equipe em 9 edições do torneio.
E para fechar o giro de hoje, desta terça-feira, vai uma ótima notícia para você que gosta de correr e andar de bicicleta. Estão abertas inscrições para uma competição de duatlon aqui em São José. A prova vai ser dividida em um percurso de 5 km de corrida, 20 km de bike e mais 2,5 km de corrida para finalizar. Vale a pena aí para quem gosta participar. Bom, Lucas, essas são as notícias do Giro desta terça-feira. Eu vou ficando por aqui e até amanhã aqui no Diário Legislativo. Até lá! E o Diário Legislativo fica por aqui. A gente agradece a sua companhia. Tenha uma ótima tarde e até amanhã.